Boa noite, consoante a hora que estejam a ver esta apresentação. Hoje estamos aqui para ver as interações e as ligações entre a oficina da redação, que é a oficina que tem a ver com a energia de Gêmeos e que tem a ver com todos os comunicadores e com a comunicação, e a sua relação com as oficinas superiores, nomeadamente a Universidade, que tem a ver com os estudos superiores e viagens, que é a energia de Sagitário, com o Parlamento, que é a energia Capricórnio, ou, se preferirmos, aqui a energia ligada à política. Depois Aquário, que tem a ver com as associações sociais, com o sindicalismo, que é a energia de Aquário, e que é a oficina do Grêmio. E finalmente a oficina do Templo, que tem a ver com peixes e que tem a ver com a espiritualidade. Esta ligação entre as oficinas sociais e as oficinas, e a oficina concretamente aqui da redação, que é uma oficina básica, não deixa de ser aqui interessante e ver o que é que estas oficinas podem trazer à comunicação. Assim, desde logo, a oficina da universidade traz a visão da comunicação a partir do direito, dar a cada um o que é seu, ou seja, ser assertivo, ser capaz de perceber que o outro apenas se interessa por aquilo que é objetivo e prático, é não só a procura dos factos, mas também a perspectiva de uma comunicação não violenta. Igualmente, é essencial que haja uma comunicação coletiva e neutra para se perceber exatamente a relação com o outro, com o terceiro elemento, e perceber a partir dessa relação quem tem razão e quem não tem, não é? Portanto, esta percepção muito tautológica ou dogmática, que é a forma como se trabalha a um nível universitário da tese que se prova ou não prova, e que aqui tem todo este significado, não é? A capacidade de discernir a culpa, de quem é que é responsável, quem é atribuível culpas e responsabilidades sobre uma determinada situação, permite depois resolver em termos práticos a situação causada. Uma visão essencialmente funcional do tipo de comunicação, uma comunicação vocacionada essencialmente à capacidade que temos de resolver os problemas da coletividade, já não os problemas individuais na relação com o outro. Ou seja, aqui não tanto a pessoalização, não tanto a história individual, mas mais aquilo que é a perspectiva de dar a cada um o que é seu e a terceira posição perceptiva. A afirmação individual, capacidade de trabalho em conjunto, identidade e comunicação que permitam formar, portanto, opiniões firmes, capacidade de entendimento da intimidade sexual que permita formar famílias. Aquilo que interessa essencialmente é a comunicação a partir de elementos objetivos do tipo que nos permitam identificar aquilo que são as várias situações de direito civil e criminal, direito comercial ou qualquer outro tipo de ramo de direito, ou seja, uma identificação muito objetiva por factos, o estudo a partir dos factos. Ao mesmo tempo, permite-se aplicar as leis definidas pela sociedade para a resolução de litígios processuais, perspectivando a paz social a partir daquilo que é a definição clara do que é certo e do que é errado a partir de uma concepção que já não é individual nem relacional, mas essencialmente coletiva de um ponto de vista da sociedade. Estamos naquilo que são as oficinas da comunicação e das oficinas superiores ou coletivas. Passamos então agora para a oficina do Parlamento, Energia de Capricórnio. Comunicação a partir da política, essencialmente perceber a comunicação como um jogo de poder, onde efetivamente agimos não dependendo tanto daquilo que é atribuído a cada um ou que é seu, mas para a aplicação objetiva da lei. Essencialmente, o jogo político permite depois a adaptação por detrás da realidade, ou seja, aqui recorrendo nomeadamente a instrumentos de hipocrisia funcional ou de ligação à realidade efetiva. A percepção clara de que a comunicação tem essencialmente a ver com a capacidade que temos de manipular as situações, a forma como podemos conduzir a paz social ou a paz social, a resolução coletiva dos problemas que interessam essencialmente às sociedades e que as mesmas possam reger a preocupação essencial do ponto de vista público. Igualmente, percepção pública de comunicação feita para a coletividade, comunicação que pode ser de alguma forma vista como uma comunicação espetáculo, mas que é essencialmente comunicação pragmática que procura resolver os problemas da sociedade de uma forma coletiva. Aqui não interessa tanto determinar o certo ou errado, o justo ou injusto, mas essencialmente ser prático e resolver os problemas sociais de forma assertiva e direta por via da comunicação, de modo a que os cidadãos e a sociedade em geral se sinta não só representada, protegida, mas ao mesmo tempo veja os seus problemas de segurança resolvidos, conciliar aquilo que é a liberdade de expressão com o direito de propriedade. Finalmente, ser capaz de conciliar aquilo que é uma visão eh, que consiste numa visão livre e que permite essencialmente que o ser humano desenvolva enquanto parte de sociedade coletiva, em que os direitos são exercidos não de forma individual, mas sim essencialmente grupal, permite ao mesmo tempo também desenvolver sinergias que levem ao desenvolvimento de pactos sociais. Portanto, esta visão consiste numa visão livre, não é? Basicamente é isto.
E vamos passar então aqui agora para a oficina do Grêmio, onde temos aqui a comunicação a partir daquilo que é a vontade do povo e que transforma a política, que tem que ver essencialmente com a capacidade que temos de ter de ser fraternos uns com os outros, de entender que existem interesses individuais que podem ser comunicados a partir de um interesse ou de uma vontade coletiva, que essa vontade coletiva deve prevalecer de forma a transformar a comunicação num espaço de afirmação de individualidades, mas que ao mesmo tempo reflita aquilo que é uma vontade coletiva. Interessa aqui a comunicação não tanto no conceito das estruturas, interessa transformar as estruturas a partir da comunicação para que essas estruturas se transformem numa capacidade a favor do povo. Interessa essencialmente a transformação da sociedade e a modernização e criação de novas sinergias. Essa modernização deve assentar essencialmente nas tecnologias de comunicação, que têm que ver com a intuição para a capacidade de nos comunicarmos ao mesmo tempo com vários contextos, sem perder a noção do contexto individual e do contexto coletivo. Também ao mesmo tempo sendo capaz de ser interativo de um ponto de vista comunicacional, que assenta essencialmente num conhecimento e percepção de que estamos numa sociedade complexa, onde as estruturas têm de cair pelo menos todas aquelas que assentam em visões essencialmente manicaístas ou baseadas em visões demasiado limitadas, cartesianas, que assentam essencialmente em valores limitativos da capacidade transformativa da vida e do mundo. Portanto, este aspecto de introduzir uma maior complexidade e interligação entre os diferentes conhecimentos. Esta visão, muitas vezes, que nós temos atualmente ainda no mundo, não aceita a diferença, cria brigas que essencialmente tornam, digamos, a capacidade mutacional e líquida da sociedade pouco receptiva e que atualmente limitam de algum modo a participação coletiva nas decisões. Portanto, deve haver uma maior aceitação de diferentes interesses para que haja maior participação social, consequentemente participação em grêmios e lobbies, para depois poder haver esse exercício de comunicação mais aberta. A ideia de que a vontade coletiva deve prevalecer, que é sempre mais positivo que a vontade individual, comunicar essencialmente na capacidade de ouvirmos primeiro individualmente para depois formar a vontade coletiva. Procurar aqui uma expressão que transforme as estruturas políticas de forma a que a sociedade possa evoluir para uma nova sociedade assente essencialmente na tecnologia e na nova inteligência artificial. Temos então agora finalmente aqui a última oficina, das oficinas da relação, que é o templo. Já vimos, obviamente, as oficinas que têm que ver com a universidade, com o parlamento e com o grêmio, e a relação que tem com a oficina 3, com a oficina da redação e da comunicação, e aqui concretamente ver também qual é a ligação que tem esta oficina que tem a ver com peixes e com a espiritualidade, que é a oficina do templo. Comunicação a partir da capacidade de aceitar o outro, de nos diluirmos e aceitarmos o inconsciente coletivo, de amarmos, de nos abrirmos àquilo que é a capacidade de ouvir e aceitar as diferenças entre todos. Evolução da comunicação a partir da necessidade de sermos intuitivos, mais do que racionais. Transformar a própria visão de vida e de mundo a partir de novas práticas e realidades coletivas. Devemos assentar essencialmente na partilha coletiva, não dos bens materiais, mas essencialmente das ideias principais e visões, para podermos mudar a sociedade por dentro, sociedade cada vez mais aberta e fraterna, onde tenhamos a capacidade de nos ouvir uns aos outros, mas sendo essencial, além disto tudo, tocar no outro, amar e essencialmente sermos capazes de ver a sociedade como um plano de transformação, como uma realidade que está em permanente evolução e que não assenta na nossa própria visão egoísta, mas essencialmente na partilha coletiva. Igualmente, a percepção de que estamos aqui num processo evolutivo, vivemos em sistemas vibracionais em permanente evolução, que somos um ser em constante mutação e que fazemos parte desse ser coletivo, que se dissolve num coletivo e numa realidade individual que dependem da realidade coletiva, porque na verdade não somos independentes, fazemos parte de um único sistema no qual estamos diluídos e no qual temos a consciência ou no qual não temos consciência, assim é que é, a menos que sejamos capazes de comunicar a partir da espiritualidade, ou seja, só quando comunicamos a partir da espiritualidade é que percepcionamos esta situação de diluição. E isto obriga a transformação interna da nossa própria visão egoísta e individual para a capacidade de amar o outro e nos entregarmos. A questão de nos entregarmos é aqui muito relevante. Isto implica perder a materialidade,
não sermos ligados à parte física, mas sermos capazes de perceber que existe uma parte invisível que ultrapassa tudo aquilo que é a nossa própria concepção de segurança individual. Termos capacidade de confiar na liberdade absoluta, a liberdade essa que implica a destruição de vínculos individuais, inclusivamente a nossa própria estrutura física interna, que deve ser substituída por uma concepção de coletivo através daquilo que são práticas de yoga e meditação que nos elevam em estados espirituais cada vez mais conscientes e cada vez mais fortes e que nos permitam ligar o coletivo e a partir daí possamos agir munidos dessa mesma força. Para entender todos estes elementos, na verdade, uma forma de comunicação superior na qual apenas somos um canal capazes de conectar o divino superior daquilo que é esse ser superior, a entidade superior, na sua própria transformação interna e física. Esta comunicação é essencialmente a capacidade divina de transformação individual a partir daquilo que é o entendimento de inspiração no inconsciente e subconsciente e pela incapacidade de resistir à comunicação telepática, ou seja, deixarmos absorver num movimento de comunicação não controlada, não intencional. Ok? Basicamente é isto. Então, aquilo que podemos aqui, em termos de quadro de resumo das oficinas sociais ou superiores, dizer é que a oficina da universidade traz-nos o brilho, a oficina do Parlamento a severidade, a oficina do Grêmio traz-nos a abertura e a oficina portanto, do templo traz-nos a ideia de indefinição. Basicamente era isto que queria transmitir. Queria-vos agradecer e deixar aqui o quadro final com aquilo que são os princípios que as 12 oficinas trazem. Assim, efetivamente, a oficina do ginásio traz a liderança, a oficina da banca a persistência, a oficina da redação, a própria oficina, o foco, a oficina do infantário a raiz, a oficina do palco a dança, a oficina portanto, da clínica ao rigor, a oficina da firma a presença, a oficina do terapeuta ao peso, a oficina da Universidade do Brilho, a oficina do Parlamento a severidade, a oficina do Grêmio à abertura e a oficina do Templo em definição. E era isto que tinha para vocês. Grato.